Olá meus queridos, olá meus amigos, eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias e eu estou aqui nessa plataforma para trazer mais um vídeo para você. A honra e a glória para Jesus. E eu estou trazendo agora para você um vídeo do grande humorista Tom Cavalcante, que está repercutindo muito aí nas redes sociais. Eu quero muito comentar sobre este vídeo. Eu vou botar o vídeo aqui dele aqui, do humorista Tom Cavalcante, né, que foi repreendido pelo empresário. E eu vou botar aqui, quero comentar muito sobre isso aí, onde o humorista, muito querido por todos nós, povo brasileiro, muito conhecido, muito famoso, ele brinca com línguas estranhas, imita línguas estranhas, mas vamos assistir o vídeo? Olha aí, ele imitando línguas estranhas. Eu vou voltar de novo. Imitando línguas estranhas, brincando com os mistérios de Deus. Imitando os cangulos, né? Empresário da fé, né? Aí o empresário repreendendo ele. Bem, o que eu quero falar sobre esse vídeo é o seguinte, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus usou este empresário aí para o grande humorista Tom Cavalcante, certo? Eu creio que Deus usou. Eu creio nesse mistério. Aí veja bem, o humorista Tom Cavalcante, para fazer você rir, não precisa de envolver as coisas de Deus, né? Eu nunca conheci um humorista, nunca conheci ninguém para zombar dos mistérios de Deus, para ficar imitando línguas estranhas, fazer chocota, para se dar bem, não é isso? As coisas de Deus vamos deixar de lado, gente. Vamos deixar as coisas de Deus de lado, vamos respeitar. Até porque línguas estranhas, eu não cria, eu não acreditava nessas coisas. Eu, Josias Dias, não acreditava nessas coisas de línguas estranhas. Eu até achava que línguas estranhas era idioma de outro país, porque eu nasci num lar evangélico e lá foi ensinado assim. E eu fiquei crendo que me ensinaram. Por isso que é um grande perigo você que quer ensinar errado, porque você vai gerar alunos que vai pregar as heresias que você prega. Então, eu aprendi que línguas estranhas era, por exemplo, chegasse aqui um japonês que começasse a falar em japonês e eu ia entender tudo em português. Ia chegar aqui um americano, ia falar para mim em inglês e eu ia entender tudo em português. Ou então eu, Josias Dias, chegando lá nos Estados Unidos, falando esse português pro aqui e pro lá, todo errado, mas o importante é que você está entendendo o que eu estou falando. Até porque eu não falo português bonito, porque eu não sou professor de português. Okay? Então eu, Josias Dias, chegando lá nos Estados Unidos, falando português pro aqui e pro lá, e eles entendendo tudo em inglês. Foi assim que eu aprendi na minha igreja, por isso que eu não cria necessidade de línguas estranhas. Mas também eu achava bonito os irmãos da Assembleia, assembleano, né? É uns que crê muito nesse mistério. Eu achava bonito, até porque eu era considerado crente rebelde da minha igreja, que eu gostava de visitar outras congregações. E na minha época era proibido um crente sair da sua congregação para visitar outra. Era proibido isso. Se o pastor soubesse, seria disciplinado. Então, eu era rebelde por esse motivo, porque eu gostava de ouvir a palavra de Deus. Eu queria aprender mais, tinha sede da palavra de Deus, certo? E a Assembleia de Deus, eu gostava muito, que era uma igreja que tinha uns louvores bonitos, né? E as orações fervorosas. E eu gostava. E lá eu vi os irmãos falando línguas estranhas, mas quando chegar nessa parte
não acreditava porque eu fui doutrinado diferente, eu não acreditava nessa coisa, mas também eu respeitava, ficar na minha, não tocava, certo? Até que eu fui numa cruzada no Ronaldão, aqui na capital da Paraíba, João Pessoa. E lá o pregador, olha, abraça teu irmão que está ao teu lado, que eu vou orar para Deus batizar ele com o Espírito Santo. E os irmãos me abraçou, dois me abraçou, um da Assembleia, outro da Batista, e batiza ele com o Espírito Santo, Jesus, batiza e nada. E os irmãos suaram, abraçados comigo assim para Deus me batizar com o Espírito Santo, e eu poder dizer, miséria, eu acredito nisso não. Meu Deus, terminou logo essa oração, não acredito nisso. Como é que Deus ia me batizar se eu não estava crendo? Se eu não estava dando lugar, certo? A dúvida estava impedindo o trabalho de Deus. E eu não queria nem abraçando, nem orando, nem... Né? Porque eu fui doutrinado que línguas estranhas não existem, era idioma de outros países, certo? Porque eles só liam o livro de Atos. Se você ler só o livro de Atos, eu vou ser rápido aqui, que Deus me dê sabedoria no Jesus para você entender, em nome de Jesus, que eu quero falar para você. A minha igreja, quando se tratava de línguas estranhas, ela só lia Atos capítulo 2. Eu não vou ler porque eu vou tentar ser rápido. Ela só lia capítulo 2. Então aqui, no capítulo 2, a maioria das igrejas que não creem em línguas estranhas, ela só lê isso aqui, ó. Atos capítulo 2. Que vai falar da descida do Espírito Santo, né? E aí aqui começa, está falando sobre a descida do Espírito Santo, cumprimento, né, no dia do Pentecoste. Que no capítulo 2, versículo 8 e diante, está dizendo, ó, como pois ouvimos cada um na sua própria língua, e aí vai, né? Pátimo, Amelda, Elamitas, e aí vai. Realmente aqui está dizendo que essas línguas aqui eram idioma de outras nações, certo? Aqui não era a língua estranha, língua dos anjos aqui, até aqui, ó. Aí, congregação, o líder religioso que não crê em línguas estranhas, quando se trata de doutrinar o seu rebanho sobre línguas estranhas, ele vai ler aqui, aí, irmão, isso aqui é língua estranha? Não, irmão, aqui, ó. Tá dizendo, ó. Tá falando aqui no 8, explicando bem explicado que é idioma de outros países. Ele tá certo? Tá certo. Mas só que ele não quer ler para você, e se ele pudesse, ele rasgava da Bíblia, a página de 1 Coríntios 14, que fala sobre as línguas estranhas, gente. E demais, a página da sua Bíblia, você que não crê em línguas estranhas, capítulo 14, versículo 13, você sabe o que é que está dizendo lá, parte B? Está dizendo assim, ó. Está dizendo assim, ó. E não proibai falar em línguas estranhas, certo? Então eu não creio em línguas estranhas, até que a certa noite, eu dormindo, eu sonhei pregando a pregação, né? E quando pesquisando, eu comecei a falar línguas estranhas, e línguas estranhas no sonho, dormindo. Só que acordei falando em línguas estranhas e tava querendo chover, sabe aquela neblina assim, eu já saí da cama, já montei na bicicleta, fui pro aeroporto cheio do Espírito Santo de Deus falando línguas estranhas. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque Deus usa quem Ele quer, quando quer e para que quer, certo? Usou uma pessoa que não cria nessas coisas, era eu. Hoje eu creio. Aí eu comecei a me aprofundar na Bíblia, na palavra de Deus, e foi onde eu vi aqui em 1 Coríntios que fala que línguas estranhas existem, sim senhor e sim senhora. Além do Pentecoste, o Espírito Santo de Deus ali agiu de uma forma diferente. E aqui em Atos capítulo 14, está falando língua dos anjos mesmo, entendeu? Mas o que tem a ver isso com Tom Cavalcante? O que acontece é o seguinte, Tom Cavalcante começou a imitar línguas estranhas. E em cima disso aí, eu senti o desejo de gravar esse vídeo com o tema Não imite línguas estranhas, né? Pode ser esse tema, se eu mudar, depois você vai ver aí qual é o tema, certo? Eu vou caçar aqui. Brincando com línguas estranhas. Pronto, vai ser esse o tema. Brincando com línguas estranhas. Certo? Então tem gente brincando com línguas estranhas, foi o caso de Tom Cavalcante. Mas quem sabe, eu não estou aqui para defender nem acusar, certo? Isso não é um discurso de ódio.
Isso não é uma intolerância religiosa. Eu não estou aqui para defamar o humorista Tom Cavalcante, não. É um grande profissional, um grande humorista, o qual eu também gosto muito. Agora, é bom que ele dê ouvido a essa voz aí, desse empresário, o qual, nesse dia aí, o pessoal depois vaiaram esse empresário, viu? Foi muito vaiado. Por quê? Porque o povo tem um carinho muito grande por Tom Cavalcante, né? Mas tudo bem. Então veja bem, Tom Cavalcante, talvez nunca vá assistir esse vídeo, mas você, Tom Cavalcante da vida, Tom Cavalcante, que não é o nosso Tom Cavalcante humorista, não brinque com línguas estranhas, né? Brincando com línguas estranhas vai se queimar, porque é tocar no mistério de Deus, certo? E guarda esse versículo que diz assim, ó. 1 Coríntios 14, 39 e 40. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar, e não proibai falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos ficar com o 39, versículo 39 que diz, parte B que diz, e não proibai falar em línguas. Não é proibido você falar em línguas estranhas, certo? Agora, quem sabe o Tom Cavalcante brincou com as línguas estranhas devido a essa pandemia que caiu muitas máscaras de falsos líderes, falsos cristãos, falsos pastores. Nessa pandemia e essa política serviu para cair muitas máscaras. Tom Cavalcante não conhece a palavra de Deus, eu acredito, ele não conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas nesta eleição que teve, nós vimos, basta você ir aí na internet que você vai ver grandes líderes, pastores, apóstolos da televisão, pregadores da televisão, profetizando para o presidente que perdeu a eleição, dizendo que ele seria eleito, porque foi Deus que escolheu ele, e falava em línguas estranhas, quer dizer, brincando com línguas estranhas. E o presidente recebeu aquela profecia, ficou feliz, mas a decepção veio depois, né? Quem sabe muitos estão zombando, brincando com as línguas estranhas devido a esses grandes líderes que estão escandalizando. O povo já não acredita. Aí vê os líderes falando de línguas estranhas na carne, sem Deus estar usando, fala na hora que quer. Não é assim, é quando Deus usa. E nesta eleição eram muitos profetizando e falavam em línguas, só que existe línguas estranhas e a verdadeira é a falsa. Então, quando aqueles pastores profetizaram que o presidente ganhou a eleição e ele não ganhou, então ele se tornou um falso profeta. E quando ele ali falava línguas estranhas, era línguas estranhas da carne, porque quem fala línguas estranhas pelo Espírito, em sua profecia não mente. Não mente, certo? Então, nesta pandemia, nesta eleição, muitas máscaras de muitos pastores caíram, que se julgavam ungido de Deus, homem de Deus, e mentiram em cima do púlpito, levaram a política para cima do púlpito, trocaram Jesus por um político, escandalizaram o evangelho, tudo. Quando isso sobe para a cabeça, você troca a glória de Deus pela glória do homem. Mas eu não estou aqui para falar de política, não me interessa, até porque eu nem gosto deste assunto. Só usei para complementar esse assunto que eu quero falar aqui. Então, meus amados, meus queridos, línguas estranhas existe, senhor e senhora. Eu, Josias Dias, euzinho, não acreditava nessas coisas. Deus fez, permitiu. Eu sonhar falando línguas estranhas e acordar falando. Acordei falando línguas estranhas. Depois disso, Deus me renovou no monte. Deus me renovou na vigília. No ciclo de oração é coisa muito boa. Certo? Então, meus queridos, há muitos aí brincando com línguas estranhas por causa dos falsos ungidos, os falsos mestres, líderes, né? Que faz dos mistérios de Deus um brinquedo. Mas línguas estranhas eu te garanto que existe, senhor e senhora, porque Deus pegou esse Tomé aqui para crer nessas coisas. Porque se dependesse da minha religião, da minha congregação, não estava crendo nessas coisas. Eu tenho que passar pela experiência de papai.
Eu tive que passar pela experiência de Deus para crer no sobrenatural de Deus. E Deus Jeová te chamou para crer no sobrenatural. Ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes que não sabe. Eu esqueci o versículo, mas mais ou menos isso que diz. Então, Deus te chamou para você crer nos mistérios dele. Então, nessa plataforma, Kawaii, TikTok, YouTube, aí vai, você vê muitos YouTubes, muitos pessoal aí fazendo chacota das línguas estranhas, né? Eu assisti a um vídeo do Testemunho de Jeová, né? Ele imitando línguas estranhas e desfazendo das coisas de Deus, né? Por quê? Porque são pessoas que não creem nessas coisas por causa dos falsos ensinamentos, né? Como é que você vai crer em línguas estranhas se você congrega numa igreja como eu congregava, que não cria nesses mistérios? É por isso que você tem que examinar as escrituras, certo? Porque veja bem, meus amados, o batizador do Espírito Santo é Deus, e ele batiza quem ele quer, quando quer, para quem quer, a glória é para ele. Línguas estranhas é um poder sobrenatural, o idioma do céu, é uma oração. Línguas, se eu falar mais devagar, bem devagarzinho, línguas estranhas é uma oração que o diabo não entende. Você que se enganava dizendo, eu vou orar só no pensamento, que o diabo não entende. A Bíblia diz que o diabo conhece o coração, o segredo do coração do homem. O diabo conhece os segredos do coração do homem. Ele só não conhece a oração quando você fala línguas estranhas, porque a palavra de Deus diz que línguas estranhas ninguém entende, é mistério com Deus. O diabo não entende essa oração. Então, quando você fala em línguas estranhas, você está falando diretamente com Deus. E o diabo era de lá do céu, mas perdeu essa glória. Você tem, que o diabo não tem. Então, esta é a oração que o diabo não entende, é a oração em línguas dos anjos. Quando uma pessoa é usada pelo espírito ruim, espírito mau, quando uma pessoa fica manifestada, entra nela um espírito maligno e faz ela falar a língua de bicho, aquela pessoa fica dropando a língua, entrochando a boca e imitando animal, rugindo, sofrendo. É uma entidade que entra na pessoa, que fica endemoniada, certo? Eu não sei se você já viu algum endemoniado, alguma mulher, homem que queria ser endemoniado. É um espírito que entra dentro dela e domina todo o corpo dela, domina a língua dela, vai falar na boca dela. E aquela pessoa que está endemoniada vai ficar naquela luta querendo que alguém chegue para libertar ela daquele espírito mal, que é só no nome de Jesus, certo? Então o espírito mal entra naquela pessoa e fala na boca dela, fala mentiras, acusação, e fala uma voz que trai medo, que trai, qual é a palavra? Não trai, você fica, é uma palavra que vem, não vem, é uma palavra assustadora, entendeu? Que não tem paz, não é a palavra que você fala, porque não é você falando, é o espírito mal falando na sua boca. Quando o espírito das trevas, a pessoa abre brecha, que ele entra na pessoa, você não tem paz, aquele espírito falando em você, você quer se libertar daquele espírito, tem que alguém ir lá e libertar você daquele espírito mal. Só que as coisas de Deus é diferente. Quando é o Espírito Santo de Deus que batiza você com o Espírito Santo, você começa a falar línguas estranhas. Você começa a falar essas línguas estranhas que traz paz para a tua alma. Porque é você falando espiritualmente com Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de já, o Deus de repente, o Deus de surpresa. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é batizado com fogo, você começa a falar línguas estranhas, é a tua alma, o teu espírito falando com Deus, e você sente paz, sente gozo. Diferente da pessoa que quando o espírito mal entra nela, ela não tem paz, ela não tem gozo, não tem alegria. Ela não tem alegria, ela tem sofrimento, ela quer ser liberta daquele mal. E você não, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida,
que você recebe o Espírito Santo de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, que começa a falar em línguas estranhas, você sente paz. Você sente paz. Eu sou prova disso, eu sei o que estou falando. Eu estou falando uma experiência que eu sei o que estou falando, que eu já vivi. Uma experiência que eu tenho ela na minha vida. Você sente paz. Queria eu agora falar em línguas estranhas. Se eu falar agora línguas estranhas, vai ser na carne. E é pecado falar línguas estranhas na carne. Mas se Deus me usar agora, se Ele quiser me usar agora no gravado agora, aí você vai ver como é bonito Deus usando. Aí eu vou começar a me encher do Espírito Santo, a sentir paz e falar línguas estranhas aqui. Ele pode até querer, o Espírito Santo pode me usar também para interpretar tudo aquilo que Ele falar no meu abrir e fechar de boca. Então, línguas estranhas é o idioma do céu. Línguas estranhas é a língua dos anjos. E não fique caindo nessas doutrinas desses hereges que não creem nos mistérios de Deus. Os testemunhos de Jeová não creem nessas coisas. Muitas igrejas aí, e outras, eu não vou citar nome de igreja, de placa de denominação, né? Deixa pra lá, mas você sabe, muitos não creem nessas coisas. Mas existe. Línguas estranhas existe, senhor e senhora. Deus pode me usar aqui para falar em inglês para você e você entender. Também pode me usar dessa forma, mas línguas estranhas não é idioma de outro país, mas o Espírito Santo de Deus pode me usar assim também. Mas línguas estranhas é uma língua sobrenatural, idioma sobrenatural, não é língua de outras nações, não é idioma de outras nações, não senhor e não senhora. Eu usei de muita sabedoria aqui para falar desse assunto, porque eu peguei esse vídeo do humorista Tom Cavalcante para falar para você exatamente sobre isso. Não brinque com línguas estranhas. Que sabe o Tom Cavalcante, de tanto ver esse escândalo aí nessa eleição, os pastores, né, que pregam na televisão, esses pastores aí do evangelho gospel, do evangelho da prosperidade, né, brincaram com línguas estranhas, profetizando que o presidente seria eleito e não foi. E aí? Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu. Tem muita coisa que não é da vontade de Deus, mas Ele permite que é para que o nome dele seja glorificado. E muitos falando em línguas estranhas, sem Deus estar usando. E você entra aí nas plataformas aí, você vê muitas pessoas fazendo chacota das línguas estranhas. E pega a Bíblia provando que não existe. Porque se eu quiser aqui provar você que línguas estranhas não existem, eu provo pela Bíblia. É só ler só Atos, o livro de Atos. Mas você e eu não temos que ficar só com um versículo isolado da Bíblia, não. Você tem que examinar a Bíblia toda. Se você ficar só no livro de Atos, assim como eu fui doutrinado, na igreja que eu nasci, que línguas estranhas não existia, aí você nunca vai crer em línguas estranhas. Mas quando eu comecei a examinar as escrituras, comecei a ter amizade com os irmãos assembleanos, né? O irmão da Batista que cria nesses mistérios, aí Deus abriu a minha mente, hoje eu creio, certo? Então você tem que examinar as escrituras e não estar comendo tudo aquilo que te ensina sem antes examinar as escrituras sagradas. Línguas estranhas é coisa muito boa, meu irmão. Deus, quando enche o vaso do Espírito Santo, que você começa a falar línguas estranhas, é muito bom, é coisa muito boa. Sabe? É o teu espírito falando com Deus. É um mistério que nem você entende, só se Deus quiser revelar para você. Línguas estranhas é o idioma do céu. E é coisa boa. Então não brinque com línguas estranhas. Aí temos aí nas plataformas muito fazendo chacota das línguas estranhas, brincando com línguas estranhas, porque eles não creem nessas coisas. Mas não é porque você não crê que você deve estar zombando, porque depois que você ouvir um vídeo que nem esse aqui, ouvir essas verdades, não que eu seja o dono da verdade, mas estou pregando para você a verdade sobre esse assunto. E creia no que você está ouvindo agora.
certo? Se você não gosta ou não de quem fala línguas estranhas, é problema seu, o diabo também não gosta. Mas você não pode negar que está na Bíblia. 1 Coríntios 14 diante. E já no finalzinho está dizendo, não proibai falar em línguas. Não é proibido você falar em línguas estranhas. Quando Deus está te usando. Agora você ficar brincando de línguas estranhas, zombando, aí não dá, né? Bem, gente, eu louvo a Deus por mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você que já brincou, zombou, zonou de línguas estranhas, pare com essas coisas, não brinque, certo? Porque nós estamos chegando no tempo que Deus não vai usar mais irmão Josias, Deus não vai usar mais pregador, pregadora, Deus, já estamos nos finais do tempo e Deus vai usar a natureza, Ele já está usando a natureza. O povo não está dando mais crédito à pregação dos pregadores, o povo não está dando mais crédito à pregação dos pastores, dos evangelistas, missionários, dos irmãos Josias, que tem por aí. Aí Deus vai começar a usar os passarinhos, os animais, o vento, o fogo, a água, a natureza, terremoto. Deus vai usar a natureza, pode ter certeza disso. Porque o ser humano cada vez mais está pior do que o animal. E estão fazendo das coisas de Deus brincadeira. Não estão levando a sério a palavra de Deus. Então, meus queridos, fica na paz, fica na bênção. Anota esse versículo aí, 1 Coríntios 14, leia. Eu aconselho que você que não crê em línguas estranhas, você que só lê o livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao diante, que fica dizendo aí, aqui é idioma de outra nação, não é? Claro que é, ali é. Mas você deu um pulo lá para frente também, venha ler aqui 1 Coríntios, capítulo 14. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 ao diante. E que Deus te abençoe, abra o seu entendimento, certo? Ajuda essa obra em nome de Jesus. Fica na paz, fica na bênção em nome de Jesus. E obrigado a todos os seguidores. De um dia para cá ter perdido muitos seguidores, né? Porque pagar seguidor é a vida toda, é luta, mas demora a ganhar um seguidor, mas para perder basta uma palavra que corre todo mundo, tchau, né? Mas ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado. Eu não vou obrigar, eu não posso obrigar ninguém aqui a ser meu seguidor, inscrito pelo Josias Dias, mas só sei de uma coisa, que todos vocês que continuam comigo, só me deixa cada vez mais feliz e com mais vontade de fazer vídeo. E quando tiver uma pessoa nessa plataforma, eu estarei aqui fazendo vídeo para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.